Trabalho como analista especializado em sobrevivência urbana e comportamento em situações extremas. Meu objetivo é extrair informações práticas das imagens das câmaras corporais da polícia para ajudar as pessoas a reconhecerem ameaças e tomarem decisões adequadas. Neste vídeo, examino os sinais típicos capturados pela câmara e explico seu significado sob uma perspectiva forense comportamental. Minha abordagem se baseia em métodos de vigilância comprovados, dados forense e na experiência de agentes de campo. Adoto um estilo analítico rigoroso, sem tentar tratar ou tranquilizar a pessoa. Meu foco é como uma pessoa reage a um conflito e como essas reações são capturadas pela câmara. Compreender esses sinais aumenta suas chances de sobreviver a confrontos nas ruas e evitar erros perigosos. Uma câmara policial captura todos os elementos visuais e motores em tempo real. A gravação registra o rosto, os olhos, as expressões faciais e até mesmo os movimentos corporais. Esse material oferece uma oportunidade única para estudar o comportamento sem influenciar a perspectiva do observador. As gravações são salvas em sua forma original, sem edição, permitindo análises posteriores. Para a sobrevivência nas ruas, isso significa que qualquer pessoa pode estudar reações típicas observando como os policiais interagem com alvos de ataques. Ao analisar esses detalhes, é possível construir um modelo preditivo do comportamento de um potencial agressor e desenvolver contramedidas. O método de análise começa com o estabelecimento de uma linha de base comportamental. Busque comportamentos neutros, olhar calmo, piscadas regulares e ausência de tensão nos músculos ao redor dos olhos. Nesse estado, a pessoa experimenta um nível mínimo de estresse. Qualquer desvio dessa linha de base indica uma mudança no estado interno. O registro preciso do momento do desvio permite a comparação com os estímulos externos captados pela câmara. Isso ajuda a compreender quais eventos desencadeiam uma reação e quais sinais podem pronunciar uma escalada do conflito. As pupilas dilatadas aparecem quando uma pessoa experimenta um alto nível de excitação. As pupilas se abrem mais, permitindo a passagem de mais luz. Esse mecanismo é ativado em resposta à excitação emocional, medo ou interesse intenso. Em vídeo, as pupilas dilatadas aparecem como pontos claros na íris. Seu aparecimento geralmente coincide com o momento em que o alvo de um ataque avalia a situação como potencialmente perigosa. Nesses casos, a pessoa está pronta para agir rapidamente e seu sistema visual tenta ocultar o máximo de informações possível. Pupilas contraídas indicam concentração e avaliação de ameaças. Quando as pupilas se contraem, a íris se fecha, reduzindo a quantidade de luz que entra. Isso aumenta a profundidade de campo e ajuda a capturar detalhes sob estresse elevado. Em filmagens, a imagem aparece mais escura. A constrição ocorre quando uma pessoa se concentra em um objeto específico, geralmente ao se preparar para atacar ou ao tentar evitar ser atingida. Esse sinal indica uma transição do estado de alerta geral para a ação direcionada. Os músculos ao redor dos olhos fornecem um indicador rápido de confiança. Músculos relaxados indicam ausência de tensão interna. O rosto aparenta estar aberto e a pele ao redor dos olhos apresenta uma distribuição uniforme. Quando uma pessoa se sente ameaçada, os músculos se tensionam instantaneamente. Isso se manifesta como pequenas rugas na testa, pálpebras franzidas e uma sensação perceptível de peso na região dos olhos. Em vídeo, essas mudanças são visíveis como uma linha fina e nítida entre as sobrancelhas. Aqueles que conseguem identificar rapidamente esses detalhes podem antecipar quando o alvo de um ataque está pronto para uma resposta agressiva. O ato de semicerrar os olhos frequentemente acompanha o estresse emocional. O ângulo de visão se estreita e os músculos ao redor dos olhos se contraem. Essa é uma reação ao desconforto, medo ou raiva. Em vídeo, o ato de semicerrar os olhos aparece como uma forte constrição das pupilas e espasmos nas pálpebras superiores. Esse gesto geralmente precede uma expressão verbal de desagrado ou uma ação física. Compreender seu significado ajuda a distinguir um simples espanto de uma prontidão para usar a força. Pequenas contrações na pálpebra inferior são um indicador de estresse oculto. Os pequenos músculos dessa região reagem à estimulação nervosa quase instantaneamente. Em vídeo, a contração aparece como um puxão rápido e quase imperceptível da pele. Esse microsinal costuma surgir quando a pessoa tenta esconder suas verdadeiras intenções, mas a tensão interna ainda transparece. Ele pode ser detectado mesmo em filmagens onde o rosto está parcialmente obscurecido, pois o movimento ocorre próximo aos olhos. A frequência de piscadas varia de acordo com o nível de ansiedade. Em repouso, uma pessoa pisca várias vezes por minuto para lubrificar a córnea e manter a nitidez da visão. Sob estresse elevado, a frequência de piscadas aumenta, chegando, às vezes, a várias piscadas por segundo. Em vídeo, o piscar rápido aparece como um movimento rápido e repetido das pálpebras. Esse padrão é frequentemente observado em cenas em que o indivíduo está sob pressão, como durante um interrogatório ou uma perseguição policial. Compreender essa dinâmica permite avaliar o grau de estresse interno sem precisar fazer perguntas.
As normas culturais relativas ao contato visual influenciam a interpretação do comportamento. Em algumas regiões, o olhar direto dura apenas alguns segundos, enquanto em outras, o contato prolongado é considerado agressivo. Em gravações de vídeo, é possível observar o policial mantendo o olhar fixo, enquanto o suspeito o evita. Essa diferença frequentemente reflete táticas. Manter o contato visual aumenta o controle, enquanto evitá-lo pode indicar uma tentativa de se esquivar da responsabilidade. O analista deve levar em consideração essas diferenças para avaliar com precisão as intenções dos participantes. Evitar o contato visual é frequentemente usado como tática de mitigação de riscos. Um suspeito pode desviar o olhar para evitar provocar um policial, que interpreta o contato visual direto como um desafio. Em vídeo, isso aparece como uma rápida inclinação da cabeça, às vezes acompanhada de uma piscadela rápida. Essa tática também pode indicar que o suspeito está ocultando informações ou tentando ganhar tempo para planejar uma fuga. Reconhecer esses sinais aumenta as chances de uma resposta adequada em tempo real. O olhar fixo em um objeto, com um olhar dominante, geralmente indica uma tentativa de estabelecer controle. Um agente da lei em posição de superioridade frequentemente mantém um olhar direto e inabalável. Isso aumenta a pressão psicológica sobre o alvo. Em vídeo, esse olhar aparece como um foco fixo no rosto do oponente, sem desvio. A presença desse sinal indica que o iniciador do conflito está buscando suprimir a resistência. Compreender isso ajuda um potencial observador a avaliar quando a situação pode escalar para o uso da força. O desvio do olhar para os lados ao responder perguntas é frequentemente mal interpretado. Na verdade, esses movimentos laterais refletem o processamento de informações. Quando uma pessoa está ponderando uma resposta, seus olhos geralmente se desviam para baixo ou para os lados. Em vídeo, isso aparece como um breve olhar desviado, seguido por um retorno ao olhar do interlocutor. Esse sinal não indica engano, mas sim sobrecarga cognitiva. Distinguir os processos de pensamento das tentativas de enganar ajuda a evitar conclusões errôneas em momentos críticos. Microgestos complexos, como levar o dedo ao olho, podem transmitir múltiplos significados. Em alguns casos, sinalizam hesitação, pois o indivíduo tenta ganhar tempo para avaliar a situação. Em vídeo, isso aparece como um leve toque do dedo indicador na pálpebra superior. Esse gesto é frequentemente acompanhado por um leve franzir de olhos e uma expressão de desagrado. O analista deve considerar o contexto para interpretar corretamente essa combinação. Se ocorrer quando o policial faz uma pergunta para esclarecer a situação, pode indicar incerteza quanto à resposta. Como exemplo prático, considere um policial abordando um suspeito em um beco. O vídeo captura os olhos do suspeito ligeiramente semicerrados e suas pupilas dilatadas. Os músculos ao redor dos olhos estão tensos e um leve tremor na pálpebra inferior é visível. Quando o policial faz uma pergunta, o suspeito desvia o olhar rapidamente, pisca com frequência e pressiona levemente um dedo contra a pálpebra superior. Esses sinais indicam um alto nível de tensão interna, uma tentativa de ocultar suas verdadeiras intenções e a necessidade de mais tempo para planejar sua resposta. O policial, ao perceber esses detalhes, pode adaptar suas táticas, usando um tom mais assertivo e encurtando a conversa para reduzir a possibilidade de agravamento da situação. Com base nos dados que coletei, estou desenvolvendo um conjunto de recomendações para quem deseja aumentar suas chances de sobreviver a confrontos de rua. Primeiro, treine-se para monitorar suas pupilas e como elas se alteram em resposta ao stress. Segundo, é importante observar a tensão muscular ao redor dos olhos, pois ela aparece mais rapidamente do que qualquer outro sinal. Terceiro, monitore a frequência com que pisca, já que piscar rapidamente indica aumento da ansiedade. Quarto, considere as diferenças culturais no contato visual para evitar provocar conflitos desnecessários. Quinto, preste atenção a microgestos, como tocar as pálpebras, que muitas vezes pronunciam uma tentativa de se esquivar da responsabilidade. Seguindo esses princípios, uma pessoa pode determinar rapidamente quando uma situação exige desescalada e quando é hora de se preparar para a defesa. Em conclusão, gostaria de enfatizar que as gravações de vídeo da polícia são uma fonte valiosa de informações sobre o comportamento humano em situações de conflito na vida real. Ao analisar pistas visuais, microgestos e a dinâmica do piscar de olhos, é possível construir um modelo preditivo confiável. Tal modelo não só aprimora a prática policial, como também fornece ao cidadão comum o conhecimento necessário para sobreviver nas ruas. Compreender como os olhos e os músculos associados reagem a ameaças permite o reconhecimento precoce do perigo e a tomada de medidas apropriadas. Esse conhecimento transforma o observador em um participante ativo, capaz de monitorar sua própria segurança em qualquer ambiente urbano.